Prazer enorme de estar aqui com vocês, mais uma vez com o Instituto do Cabelo TV, pela sua IPTV, canal 579 da banda KU, canal 23 da nova parabólica Sky e também pela internet na iptv.com.br e pelo Instagram, @IPTVOficial. Você pode acompanhar tanto no Instagram quanto no YouTube. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está tomando e vem tomando uma dimensão muito grande pelas redes sociais, pelas agências de notícias, sobre um assunto que muitas vezes é deixado ou não digo deixar de lado, mas não é dada tanta importância porque existe a crença, a ideia e até o mito de que mulher não fica careca. E nós tivemos aí uma apresentadora muito famosa, inclusive, eticamente eu quero esclarecer que todos os comentários aqui que vão ser realizados de informação, seja de orientação, não dizem respeito especificamente a esta apresentadora, que todos vocês já sabem quem é, que revelou e mostrou que realizou um implante capilar. E nessa situação, eu gostaria de trazer para vocês muita informação em relação à calvície feminina. Porque muitas pessoas acham que mulher não fica careca, que mulher não fica calva. Agora, preste atenção. A maior causa de calvície feminina é a causa genética. Um gene que a mulher recebe, como o homem também recebe, porque a etiologia, a causa bioquímica é a mesma. A substância responsável pelo desencadear da calvície, pela atrofia do bulbo capilar e, eventualmente, o aparecimento da calvície pelo afinamento do fio, é uma substância androgênica chamada DHT. D de dado, H de homem, T de tatu. É uma sigla, DHT, dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um subproduto muito ruim da testosterona, que é um hormônio bom, que o homem tem em maior quantidade, daí a proporção de homens mais calvos, em torno de 80% da população masculina, 8 em cada 10 homens têm o gene da calvície e em algum momento da sua vida vão desenvolver algum grau de calvície, e 50%, olha esse número, 50% das mulheres. Portanto, em cada 10 mulheres, 5 carregam o gene da calvície, a chamada alopecia androgenética, de padrão feminino, porque, como eu já disse, existe o padrão masculino. Agora, preste bem atenção. Como é que a calvície ela aparece? A mulher é como um reloginho. 30% das mulheres já demonstram, já sinalizam com sintomas de calvície, de rareamento e perda do cabelo, já após a primeira menstruação, na menarca. Então, 30% das mulheres já manifestam a calvície genética após a primeira menstruação, entre os 12 e 14 anos de idade. Por isso que é muito importante você observar a sua filha nesse momento em que ela começa a menstruar, que é uma modificação hormonal importante, e aí é um dos gatilhos que levam ao problema da calvície. Esse é o momento, se você notar alguma coisa, de levar a sua filha para um médico tricologista, que é um médico focado no diagnóstico e
tratamento das alopecias, como de outros problemas do couro cabeludo também. Então, 30% das meninas já apresentam calvície no início da sua vida menstrual, na menarca, após a primeira menstruação. 30% das mulheres, também os outros 30%, totalizando 60%, manifestam os sintomas após o parto, durante o puerpério, onde já existe uma queda de cabelo fisiológica nas mulheres que ocorre em torno do 3º, 4º mês. Porém, se essa mulher ela já tiver o gene, se ela for portadora do gene da calvície, essa queda, essa modificação, esse afinamento dos fios, ele não para, ela não regride. Isso já é o sinal do segundo gatilho, que é a gravidez, provocando a calvície genética. Então, nós temos 30% na primeira menstruação, 30% após o parto, e os outros 40%, que constituem a maioria, após a menopausa. Agora, veja só, não é a menopausa a causa da calvície genética. A menopausa é o gatilho do aparecimento da calvície genética. Nós falávamos da dihidrotestosterona. Então, o que acontece? Quando existe um determinado gatilho, essa testosterona, que é um hormônio bom, que, como eu já disse, a mulher também tem, como o homem, sofre ação de uma enzima. Enzima é uma substância química que modifica moléculas. Essa enzima chama-se número 5, letra grega alfa-redutase. Então, 5-alfa-redutase, que descobriu-se recentemente que, inclusive, tem vários subtipos, variáveis. Então, essa enzima 5-alfa-redutase, ela modifica a molécula de testosterona, formando um subproduto chamado DHT, a dihidrotestosterona, que é responsável pela miniaturização do fio, o fio afinado. Então, eu vou agora contar para vocês qual é o momento que você, mulher, você, menina, seja sua filha, deve se preocupar e procurar o seu médico tricologista de confiança. Quando você percebe que a linha do cabelo na coroa, que a risca do cabelo, começa a aumentar. Então, essa risca começa a aumentar e você começa a perceber o couro cabeludo. Você começa a ver, seja no espelho, seja no reflexo da luz, seja com o cabelo molhado, e também ocorre um afinamento do fio, mostra a textura. Então, eu vou mostrar para vocês como se desenvolve a evolução, como é que evolui a calvície. Eu trouxe uma foto aqui para vocês, e vocês estão vendo ali a risca no cabelo, na chamada coroa, no topo da cabeça, como ela vai aumentando. Então, são vários graus que começa desde um grau inicial, aquela risca que vai abrindo. Nós temos aqui até a fotografia de uma moça que tem já um grau inicial, tipo 1, tipo 2 de calvície, e ela vai progredindo até chegar ao grau mais grave, que é o topo da cabeça totalmente calvo. Então, é importante que vocês entendam o seguinte, vejam só. Quando você percebe o afinamento do fio, quando você percebe um aumento absurdo de queda de cabelo no pentear, na escova, no ralo do chuveiro, na pia do banheiro, então, esse é o momento que você tem que procurar seu médico tricologista. Outra coisa, é importante entender que quando você inicia ou tem os primeiros sinais de calvície, o processo é lento. Então, não espere para procurar o médico. Vá o mais rápido possível, porque com um diagnóstico feito através de um exame do bulbo capilar, que é um exame através do microscópio,
e de um scanner do couro cabeludo, nós temos o diagnóstico de certeza do seu problema. E podemos não só recuperar os fios, mas interromper a evolução, porque é uma doença evolutiva, é uma doença genética. E quanto antes você fizer o diagnóstico, você tem um tratamento mais eficaz. Eu gostaria de mostrar a próxima foto aí para vocês, onde nós temos aqui já uma foto característica da calvície feminina. Inclusive, esse grau que vocês estão vendo aí, essa é uma foto bem de perto do topo da cabeça, onde nós temos uma alopecia androgenética de padrão feminino de grau 3. Então, vocês percebem ali, olha, que já não é mais uma risca, é uma abertura, é uma falha, e a gente percebe essa região já desprovida de cabelos e de pelos, e isso só tende a piorar. Outra coisa importante que eu quero que vocês entendam e que vocês conheçam é em relação ao tratamento da calvície feminina. Como nós falamos já do DHT, que é o agente responsável, agora preste bem atenção. Quando você tem um processo de miniaturização do fio, do avanço da calvície, nós temos uma diferença de localização da instalação da calvície entre a mulher e o homem. Na mulher, como eu já disse, é na risca. Porém, o DHT, que é o hormônio que causa a calvície, na mulher, ele é espalhado em toda a cabeça. Ele é distribuído por toda a cabeça. Os captadores, os receptores contidos no bulbo, captam esse DHT em toda a cabeça. No homem, não. Nessa região posterior do homem, este bulbo já não capta o DHT. Por isso que é muito difícil, ou mais difícil, você ver um homem careca aqui atrás. Sempre fica aquela borda de cabelo, porque aí o DHT não age. Qual é a conclusão disso? Que o transplante capilar, que o implante capilar, que é uma medida invasiva, no homem funciona se ele tiver indicação de transplante. Um couro bom, tratado, com diagnóstico feito por um tricologista, com um couro sadio, sem infecção, com área doadora, porque se tiver muita área calva e sem área doadora, esteticamente não vai valer esse transplante, embora esse fio vai permanecer na cabeça, não todos, mas permanecem na cabeça. E na mulher já não funciona o transplante capilar. É discutível, porque como esse DHT está espalhado em toda a cabeça, quando você tira daqui e põe aqui, com o tempo, esse afina e cai. Vamos para a próxima foto para vocês verem. Essa é outra imagem de uma progressão de calvície genética, que é agravada pela tração, quando a mulher prende o cabelo. Ela começa a perder cabelo também nas laterais e vocês percebem nessa imagem o afinamento do fio, que é característico da calvície genética. Então, vejam só, o tratamento deve ser embasado no diagnóstico e tem que ser realizado de maneira não invasiva, sem agulhas, sem injeções, sem mesoterapia. E o implante na mulher, o resultado é discutível, a indicação é extremamente discutível. Por isso, quando você tiver, ou sentir, ou perceber os primeiros sintomas, procure seu médico e tricologista. Nós vamos agora para um segundo bloco, onde eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês me mandam pelo meu Instagram, @drlucianobarsante, que é meu sobrenome, @drlucianobarsante. Vocês me mandam as perguntas e eu respondo aqui no programa Instituto do Cabelo, pela sua IPTV. Até já!
Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Estamos de volta pela sua IPTV, canal 579 da banda KU, canal 23 da nova parabólica Sky, iptv.com.br, IPTV Oficial no Instagram e no YouTube. Além disso, com muito orgulho, com muita felicidade, eu quero trazer para vocês a informação que a IPTV já está disponível, já acessa, olha, mais de 14 milhões de domicílios, atingindo mais de 40 milhões de pessoas em todo o Brasil. Então, é um orgulho e uma honra poder estar levando informações sobre cabelo, sobre saúde, sobre bem-estar, para que você viva cada vez melhor e com mais cabelo. Outra coisa, não esqueça de mandar a sua pergunta para o meu Instagram, o @drlucianobarsante, para que eu possa responder as perguntas. Porque o que eu faço? Eu pego uma relação de perguntas que são repetidas e aí nós vamos diretamente para a resposta aqui no programa. E hoje nós vamos responder a essas perguntas que eu recebi no meu Instagram. Anota aí, @drlucianobarsante, aonde nós temos, preste bem atenção, uma pergunta que é muito frequente, até vou até ratificar isso na minha resposta diretamente lá do Instituto do Cabelo, sobre os procedimentos estéticos. Vamos lá? A pergunta frequente, a dúvida eterna, se os procedimentos estéticos, sejam a pintura, a coloração, a descoloração, eventualmente os alisamentos, podem provocar queda de cabelo. E aqui vai a resposta, ou vão as respostas. Prestem bem atenção. Qualquer tipo de procedimento estético realizado por um profissional treinado, capacitado, não levará a qualquer tipo de problema. Agora, alguns cuidados importantes têm que ser relevados. Então, por exemplo, no caso das tinturas, obedecer um intervalo entre o procedimento de pintar os cabelos de no mínimo 3 semanas. O ideal seria um mês. Porém, se você insistir ou tiver qualquer desconforto em ver um pouquinho da sua raiz branca, 3 semanas é bastante razoável. A descoloração, também as chamadas luzes, podem ser realizadas. Aqui uma observação. Pelo procedimento químico, ou seja, não pela ação do cabeleireiro, o fio pode desidratar e com o tempo ficar poroso, e aí com aumento de frizz e dificuldade ao pentear. Então, nesse caso, e no caso da tintura até mais frequente, eu recomendo a utilização de leave-ins, que são aqueles produtos que se utilizam após a lavagem do cabelo, ou seja, com o cabelo úmido um pouquinho antes de secar, seja naturalmente ou seja com o secador. Aliás, o secador pode ser usado? Pode, sempre a 30 centímetros e na temperatura média. Agora veja só, em relação ao alisamento capilar, existe problema? Também não, desde que o profissional seja treinado e que você obedeça o intervalo entre, no mínimo, 4 meses. Outra coisa importante, nunca troque ou evite trocar de cabeleireiro e também dos produtos usados, sejam na tintura, sejam no alisamento,
porque pode haver uma incompatibilidade química pelo uso de diferentes produtos, levando à quebra do fio, não à queda do fio. A esse processo chama-se de corte químico. Então, resumindo, pode fazer o alisamento, pode tingir, pode descolorir, só jamais faça ou execute os procedimentos ao mesmo tempo. Vejam só, eu gosto de responder essa pergunta que, olha, chega para mim a toda hora lá na clínica, de onde eu estou respondendo as perguntas, pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, aonde existe esse medo, né? Esse terror, ou essa associação que é um mito, na verdade, né? Se pintar cabelo faz cair, aumenta a queda, se alisar eu vou perder meu cabelo. Então vocês já tiveram a resposta aí. Podem ficar tranquilas e tranquilos, né, para os homens que pintam o cabelo também, para que vocês tenham a tranquilidade de realizar o procedimento sem qualquer estresse ou preocupação. Agora, uma outra pergunta que eu recebo lá pelo meu Instagram, aliás, eu estou esperando a sua pergunta, viu? Pelo @drlucianobarsante, nós vamos responder para você, diretamente lá do Instituto do Cabelo São Paulo, essa pergunta frequente, que é sobre alimentação, alimentos que são bons para os cabelos. Vamos lá? E aí uma dúvida bastante frequente em relação aos alimentos. Que alimento é bom? Que alimento é saudável? Que tipo de comida me faz ficar com os cabelos mais bonitos, mais saudáveis, com um aspecto mais jovem? Então, preste bem atenção a essa resposta. Primeiro mandamento, entre aspas, nutricional para o cabelo é evitar procedimentos ou dietas radicais, ou seja, aquela dieta só de proteínas, cortar totalmente os carboidratos, ser um vegano radical. Nada contra vegano ou vegetariano. O importante é não ser radical, porque no momento que você radicaliza na sua alimentação, você pode ter problemas nutricionais, não só para o cabelo, mas para a sua saúde, para os seus músculos, para os seus ossos. Vamos voltar ao cabelo então. O cabelo é basicamente proteína. A proteína está contida na maioria dos alimentos. Por exemplo, na soja. A soja, tanto para os veganos e vegetarianos, como para quem é carnívoro, a soja é um alimento suplementar e até primordial para os cabelos. Por quê? Porque a soja é rica em proteína. Se o cabelo é proteína, a soja vai fazer muito bem para os seus cabelos. E a soja não tem colesterol, não tem açúcar, não tem nenhum tipo de substância que pode levar a qualquer efeito colateral. Além disso, estudos da Sociedade Americana de Cardiologia mostram que a soja ajuda na diminuição e, eventualmente, no equilíbrio do colesterol. Os ginecologistas comprovam e afirmam que a soja também ajuda a diminuir os sintomas da menopausa. Bem, vamos agora partir para outros alimentos. Preste bem atenção. A carne, ela é fundamental para muita coisa. Por quê? Porque ela tem as vitaminas do complexo B, a vitamina B12, tem biotina, que é a vitamina B7, que é muito importante na multiplicação celular. Então, as carnes bovinas. E uma dica, se você consumir a carne bovina mal passada, é até melhor, porque você aproveita o ferro contido na carne. E se você cozinhar
em panela de ferro, melhor ainda, porque a panela solta o ferro. Mais uma coisa importante, o ovo. Se você não come carne, o ovo. O ovo tem tudo que o cabelo precisa. Tem a albumina, que é a proteína na clara, e tem o ferro e outros elementos na gema. Os vegetais, os legumes, principalmente as folhas verde escuras, que têm bastante ferro. Por isso, a resposta resumida é a seguinte: faça uma alimentação variável, tome bastante água, evite sucos de caixinha e tudo que estraga rápido é melhor para a sua saúde e para o seu cabelo. Então vocês viram que é muito importante, eu gosto também de responder sobre essa pergunta de alimentos, né? E comentar sobre a resposta. Porque muitas vezes existem radicalismos, né? Então, o que é importante? Olha, uma dica que eu dou para vocês para terem uma alimentação bastante variada e de forma correta. Primeiro, procure descascar mais e desembalar menos. Faça o seu prato, essa é uma dica interessante que eu recebi de uma nutricionista. Faça o seu prato colorido. Então, quando você faz uma mescla, uma mistura, onde você tem o seu arroz, o feijão, o bife, eventualmente o ovo e a salada, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, também informação de uma nutricionista que trabalha em relação às minhas orientações. Veja só, o nosso alimento aqui no Brasil, essa mistura de arroz, feijão, proteína, do bife ou do ovo e a salada, que é o carboidrato, é fantástica. Aqui no Brasil nós temos a sorte de ter tudo. Nós temos frutas, nós temos legumes, nós temos cereais, nós temos as sementes, os grãos. Então, nós temos a oportunidade de variar bastante em relação à sua alimentação. Outra coisa importante que eu gosto de falar, relacionado à alimentação, fuja dos complexos vitamínicos comerciais. Nunca se automedique. Olha, eu vi no Instagram, eu vi lá na rede social, eu vi na internet que vitamina D é bom, que vitamina B é bom, que a biotina é bom, que o complexo B é muito bom para o cabelo. Agora, entre aspas, novidade é que o ácido fólico acaba evitando ou retornando a cor natural dos seus cabelos, se os seus cabelos são brancos, que o processo de embranquecimento dos fios chama-se canície. Então tem gente aí falando no Instagram, com certeza absoluta, com interesse especificamente comercial do ácido fólico, dos folatos, que a pessoa que toma ácido fólico reverte os cabelos brancos para sua cor natural. Isso é mentira, não existe isso. Não há como você reverter uma informação genética, porque existem alguns casos, sim, de aceleração do processo da canície, não da calvície, da canície, que é o embranquecimento dos fios. Por exemplo, as dores crônicas, dores, por exemplo, de mandibular, dores de mastigação, dores de cabeça, dores de ouvido, dores de coluna, processos em nível de estresse, angústia, ansiedade, depressão, cansaço, aceleram o processo de embranquecimento. Portanto, acelerar sim, retroceder impossível. Então, quando a gente fala em alimentação, fala em complementação ou suplementação vitamínica, tem que ser orientada pelo seu médico, através de exames especializados, que o seu médico tricologista vai pedir, porque vocês sabem que no exame capilar é fundamental que existam 2 equipamentos,
o microscópio, que é o que a gente tem lá no Instituto do Cabelo, aqui em São Paulo e lá em Rondônia, que é um microscópio de tela que mostra o bulbo capilar, e o scanner de couro cabeludo, que aumenta até 30.000 vezes o fio e o couro cabeludo, mostrando definitivamente o seu problema, levando a um diagnóstico e à solução. Então, tome cuidado com essas vitaminas comerciais. Não se automedique. E outra coisa importante, quando você tem níveis de vitamina aumentados ou de minerais como ferro, por exemplo, isso pode ser altamente prejudicial, levando a problema gastrointestinal, a diarreia, a dor de estômago, a gastrite e, quando você, por exemplo, tem níveis muito altos de ferro, esse ferro pode impregnar em órgãos como o fígado, o baço, os rins e levar a uma doença chamada hemociderose. Portanto, mande a sua pergunta que eu vou esclarecer tudo para você no meu Instagram, @drlucianobarsante. Eu espero a sua pergunta para poder respondê-la aqui no ar, no Instituto do Cabelo TV. E agora nós vamos para o terceiro bloco, onde nós vamos falar sobre as aberrações. E hoje, olha, está impressionante o que eu trouxe para vocês. Não saia daí. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Estamos de volta aqui com o Instituto do Cabelo TV pela sua IPTV. Olha, este bloco é um bloco que eu faço questão de trazer para que vocês possam entender que a internet, a rede social, o Instagram, tem coisa boa? Tem coisa boa. Tem coisa com embasamento técnico, com embasamento médico? Tem. Mas olha, o que eu vejo de aberração, por isso que eu peço para você, olha, quem me ajuda muito são vocês me ajudam muito. Por quê? Vocês me mandam para o meu Instagram os vídeos de aberração. Então eu peço para que vocês me mandem esses vídeos para que eu possa mostrar para o público que acompanha a rede IPTV, que são mais de 40 milhões de pessoas, possam ver o que é fake news, o que é mito, o que não tem embasamento nenhum, o que é perigoso até, para que vocês se protejam dessas informações falsas. Então, a primeira aberração de hoje, eu vou mostrar para vocês, já vou chamar o vídeo para que vocês vejam. Vamos lá. Eu quero você só bem. Pessoal, vocês estão vendo aí nesse vídeo, embora seja um vídeo com o intuito de ser uma comédia, de ser um vídeo cômico, de ser um vídeo engraçado, vocês podem observar três coisas importantes. Primeiro, que esse indivíduo aí que está fazendo o vídeo, ele está usando uma escova rotatória. Essa escova rotatória, em qualquer situação, é um perigo para o seu couro cabeludo, para o seu fio e para a sua saúde.
no Instituto do Cabelo de São Paulo, aqui de São Paulo, e também no Instituto do Cabelo de Rondônia, com o Dr. Vilmar, nós estamos cansados de atender emergências que acontecem com a escova rotatória. Embora seja um vídeo cômico, é mais ou menos isso que acontece, olha. A escova rotatória acaba enganchando nos fios, traciona os fios, pode e normalmente, frequentemente, arrebenta e arranca os fios e não raras as vezes acaba arrancando o couro cabeludo, provocando um escalpelamento, olha, não estou exagerando não, provocando um escalpelamento pela escova rotatória. O terceiro ponto, que aí já não tem a ver com o processo de tração ou de risco da escova rotatória, é sobre a prótese que esse rapaz está usando. Então veja só, nessa prótese, muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, olha, eu sou completamente calvo, não procurei um médico tricologista a tempo e acabei ficando calvo. Eu não tinha informação, não assistia à rede IPTV, não assistia ao Instituto do Cabelo TV, não sabia que existia uma clínica especializada em procedimentos não invasivos, portanto, eu acabei ficando calvo. Eu posso usar uma prótese? Pode, sem problema nenhum, desde que não seja aquela prótese entrelaçada ou, eventualmente, colada. Por quê? Porque isso provoca infecção, micose, dermatite, coceira, prurido e uma série de inconvenientes. Então, qual é a prótese ideal? A prótese ideal é aquela de encaixe. Só o cuidado que se deve ter, que ao frequentar o mar ou a piscina, deve-se tomar o cuidado para que essa prótese não saia. Mas a prótese de encaixe é a que é absolutamente inócua no sentido de qualquer tipo de prejuízo. Vamos para o próximo vídeo, por favor? Olha, eu muitas vezes, vendo essas aberrações, eu fico sem palavras. Porque no momento que este vídeo incentiva a retirada dos cílios, eu acho até criminoso, eu acho até um absurdo que isso devia ser tirado da rede social. Devia haver um órgão regulamentador que tire esse tipo de vídeo da internet. Porque imagine um adolescente que começa vendo isso e ainda diz em espanhol aí, mirada natural, olhar natural. Meu Deus do céu, o cílio tem uma função inclusive no ato de lubrificação do olho. Ele facilita espalhar a lágrima, a lubrificação ocular por todo o olho. Ele age também como um fator de proteção contra a invasão de inseto, de mosca, de mosquito. É um reflexo que o cílio capta e protege o olho. Não é estética. No momento que essa pessoa, ou qualquer pessoa desavisada, arranque os cílios, você perde todas essas necessidades orgânicas cuja função o cílio exerce. Além disso, quando você puxa o cílio, você arranca o bulbo, você arranca a raiz do cílio. E com isso, você perde o cílio definitivamente. Por isso, sem palavras. Vamos para outro vídeo. Já pensou se essa moda chega no Brasil? Esse chinês estava cansado de ficar careca, ele resolveu fazer um cabelo diferenciado. Ele plantou grama no cabelo. Olha só, esse sim gosta de planta. E aí, será que vai dar certo? Só tem que molhar ali todo dia e aparar a grama. Comenta o que você achou desse corte de cabelo. Olha, pessoal, eu acho que eu vou começar a fazer
esse terceiro bloco, eu vou pedir uma permissão para o diretor do programa, o Vanderlei Villanova, brilhante diretor, e para o Valmir, que está trabalhando aqui com a gente, sempre me ajudando, para eu não falar mais nada, porque vai economizar a minha corda vocal e o meu estado de espírito. Porque ao ver essas coisas, embora seja um vídeo com um intuito cômico de angariar likes, de angariar pessoas que eventualmente façam o clique, dê o ok, achem engraçado, são situações que podem levar a risco do couro cabeludo muito grande. Então essa pasta aí, essa cola, essa cera que a pessoa está aplicando, acaba entupindo os poros. O poro é o buraquinho por onde sai o fio do cabelo. Quando você tem essa vedação, o fio não sai. E além do fio não sair, você acaba tendo um refluxo do óleo que é produzido pela glândula sebácea e fica contígua ao bulbo capilar. Então você tem o bulbo, você tem a glândula sebácea que produz o óleo para lubrificar o couro cabeludo. Quando é produzido em excesso é problema que causa dermatite seborreica, caspa. Mas na sua quantidade normal, o óleo é útil. Ele lubrifica o couro e lubrifica os fios, facilitando o penteio. Por isso, pense bem antes de atender, ou de observar, ou de concordar com esse tipo, com essa situação, com esses fake news e com essas informações sem qualquer fundamento. Espero vocês no próximo Instituto do Cabelo TV, com mais informação, mais saúde para o seu cabelo, mais saúde para você e, infelizmente, mais aberrações da internet.